Glória a Deus e aleluias. Quero saudar todos os meus amados irmãos e ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Estamos mais um dia aqui com o encontro com a palavra, dia de segunda-feira. Quero lhe convidar aqui na leitura da palavra do livro de Amós, capítulo 8, versículo 11 e 12, que fala assim: Eis que vem dia, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre toda a terra, não de pão nem de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Andarão de mar em mar, a norte até o oriente, correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não acharão. Amados irmãos e ouvintes, a palavra de Deus aqui vem nos anunciar, a voz do Senhor, que haverá uma grande fome, haverá sede também. Muitos correrão para um lado, para o outro e não encontrarão. Muitos vão padecer de fome e de sede, que fala a palavra de Deus. Mas aqui vemos se comparar, amados, que a fome e a sede vai ser da palavra de Deus. Não é só o alimento que nos alimenta, o alimento sólido, alimento material, mas é o alimento espiritual. Muitos correrão para um lado e para o outro, atrás da palavra de Deus, mas não encontrarão. Não vão mais sentir a presença de Deus, porque a presença de Deus fugiu deles. Amados irmãos, fome de pão não mata, mas fome de Deus mata o homem. É o que o profeta Amós vem nos declarar. Que a fome espiritual, amado, todos nós sentimos. E haverá um dia, amado, que a palavra de Deus não vai ser mais encontrada. Muitos vão procurar, mas não vão encontrar. Amós era o pastor que morava numa cidade chamada Toá, que ficava quase 20 quilômetros do sul de Jerusalém. Amados, era somente um pastor. A palavra de Deus fala que ele é um dos profetas menores. Mas o profeta, ele é profeta, mas ele não se declarava profeta. Ele se declarava uma ovelha que foi tirada do rebanho de Deus. Ele mesmo fala com suas palavras. Amados irmãos, Amós profetizou no século anterior, antes de Cristo, quando Israel vivia em abundância material, dinheiro, terra, festas, conforto. Mas havia um vazio profundo, injustiça com os pobres, corrupção, idolatria, desprezo à palavra de Deus. Eles tinham tudo menos a essência de Deus. Eles tinham tudo. Eles tinham prosperidade, abundância. Eles tinham tudo, mas não tinham a presença de Deus. Eles esqueceram do Senhor. Eles esqueceram do Deus que tirou eles com o braço forte do Egito. Como muitos, amados, podemos entender que muitos aí estão perdidos, se enganando nas suas próprias riquezas, se enganando. Estão vivendo, amado, uma vida sem Deus, no meio de uma prosperidade. Prosperidade não quer dizer presença de Deus. O povo de Israel estava numa grande bonança, mas estavam sem a presença de Deus. O profeta Amós se levantou para levantar a palavra sobre Israel, para abrir os seus olhos espirituais, porque eles só estavam enxergando com os olhos carnais. Eles só estavam se inclinando para as coisas terrenas, para as festas, dinheiros, terras,
e os confortos que a vida nos oferece. Amados, muitos aí estão enganados e desiludidos. Porque para servir a Deus também requer uma renúncia. Às vezes, de muitas coisas. De trabalho. Às vezes de riquezas. Deus às vezes nos tira do comodismo. Muitos estão vivendo no comodismo nessas vidas. Uma vida de prosperidade, que eu quero lhe dizer, não é mostrar que Deus está com você. Uma vida de bonança. Podemos entender a história de Israel, que Israel estava vivendo assim, mas estavam cegos. Deus avisa, o maior juízo não é a falta de comida, amados. A mesa pode estar farta, mas sem Deus estamos mortos. A falta de sua voz é que nos renova. Podemos entender que o profeta Amós diz que a palavra do Senhor, a voz do Senhor vai ser encerrada. Muitos correrão para um lado e para o outro e não vão ouvir, porque estão se inclinando para as coisas do mundo, as coisas terrenas, as coisas carnais. Amado, não é a fome física, pão e água ainda existirão. Ainda nós temos nosso estômago e sentiremos as dores, mas ele fala da alma. A fome, amado, de ouvir a palavra de Deus, é que nos alimenta a nossa alma. E se nós não ouvirmos a palavra de Deus, morreremos. Por isso, amado, que a palavra de Deus vem sempre nos confrontar, a nós despertar do sono. Porque muitos estão dormindo no sono da negligência. E o juízo de Deus tarda, mas não demora. Amado, podemos entender que Israel foi um espelho para nossas vidas, para que nós possamos aprender que com Deus, somente com Deus, poderemos fazer alguma coisa. Fome espiritual, amado, a ausência da revelação, da direção, da presença, da verdade de Deus. Quando nós vivemos em comunhão com Deus, temos sede espiritual, temos fome espiritual. O próprio Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus mesmo falou isso. Sabemos que temos a nossa necessidade, como se alimentar, tudo que o corpo necessita. Mas se nós não buscarmos as coisas de Deus, morreremos. Morreremos no pecado. Amada, a consequência que despreza a palavra hoje, quem despreza a palavra de Deus hoje, amado, perderá tudo. Procurarão do lado para o outro, mas não encontrarão. Um dia vai tudo acabar, amados. E se nós não se alimentar desta palavra, morreremos de sede, de fome. Não fome material, mas fome espiritual. Amados, Jesus confirmou esta palavra. Sinais de fome do dia de hoje, amado. Olha os sinais de fome. Muitas informações. Temos várias informações sobre a palavra de Deus. Conhecimento, mas pouca transformação. O que adianta nós ter uma sabedoria grande, mas cadê a transformação visível? A transformação de dentro para fora.
não para apresentar aos homens, mas apresentar a Deus. Porque muito fácil é nós mostrar ao homem aquilo que não somos, mas mostrar a Deus é diferente. Amado, igrejas cheias, mas coração esvazio. Muitas igrejas estão cheias, lotadas, mas estão vazias por dentro. Pessoas morrendo por dentro. Igrejas lotadas, mas pessoas mortas por dentro. Infelizmente é um quadro da vida real. É o que o profeta Amós vem nos mostrar. Buscar consolo, amado, muitas vezes nós queremos procurar consolo em redes sociais. Muitas vezes queremos buscar o nosso conforto em redes sociais. Às vezes no dinheiro, às vezes nos prazeres terrenos. Amado, nada disso nos alimenta. Isso só causa morte. Amados, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de nós estar na presença de Deus. Alegrei-me quando me disserem vamos à casa do Senhor. O prazer temos que estar na presença de Deus. O nosso prazer tem que estar em Deus. Temos que ser diferente. Não podemos deixar a riqueza e a abundância, dinheiro, redes sociais, prazeres terrenos, tudo isso não nos alimenta, mas somente a palavra de Deus nos alimenta. Nada disso aqui nos satisfaz, amado. Nada disso nos alimenta. Isso só nos mata por dentro. Nos afasta mais e mais de Deus. Quando nós botamos algo acima de Deus, se torna pecado. Nossa inclinação tem que estar diante da presença de Deus, se inclinar para as coisas do Espírito. Ouvir a palavra, amado, se tornou obrigação para muitos. Muitos estão ouvindo a palavra de Deus somente por obrigação. Não é para transformação, somente para ouvir a palavra de Deus. Mas não querem transformação, não tem alegria na palavra de Deus verdadeiramente, mas a única que nos dá alegria é a palavra de Deus. Podemos entender que no tempo de Jesus, líderes religiosos vinham ouvir Jesus, mas era para encontrar ele em alguma falha, para matar Jesus, para encontrar uma forma de matar Jesus. Muitos assim se encontram hoje em dia assim também, amado. Não é diferente. Estamos no mundo que opera as trevas, mas quando somos luz, dissipa todas as trevas. Quando nós tratamos a Bíblia como algo secundário, Deus não pode permitir se sentir vazio, não mais ouvir-o claramente. Quando nós damos a palavra de Deus como secundária, como algo de segunda vez, como algo para depois, se torna vazia. Se torna somente aquilo que é vazio. Não sentimos a presença de Deus. Não somos movidos pelo Espírito Santo. Não temos o Espírito Santo de Deus. Muitos estão vazios, infelizmente, na casa de Deus. Muitos se encontram perdidos dentro da casa de Deus. Amados, ouvir a palavra de Deus requer transformação, requer renúncia, requer obediência. Obediência a Deus é obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus. Mas eu tenho, amado, uma boa notícia para a tua vida. Não deixe para se alimentar depois.
Não deixe para alimentar a tua alma depois, que pode ser muito tarde. Esta profecia, amado, também é uma chamada a despertamento. O profeta Amós vem aqui nos despertar do sono. Infelizmente que muitos estão dormindo. Desperta tu que dormes, que Deus te esclarecerá, Deus te iluminará. Porque muitos estão dormindo no sono da negligência. Muitos estão perdendo sua vida por meras coisas carnais. No mundo desiludido, afastado de Deus, afastado da presença de Deus. E somente Jesus pode nos dar a vida, e vida em abundância. Amado, deseja a palavra de Deus como um alimento. Não podemos ter somente o alimento terreno, mas temos que ter este alimento, temos que botar como base em nossas vidas o alimento espiritual. Olha aí como Davi falou, como a coça anseia pelas águas correntes, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. Amados, muitos aí estão secos por dentro, vazios. Davi aqui declara uma grande palavra. Assim como a coça anseia pelas correntes das águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. É assim que nós temos que ser, mas nós temos que ter sede de Deus. Temos que ter fome de Deus. Amado, Davi sabia disso, somente Deus pode nos alimentar. Somente a palavra de Deus é que pode nos alimentar verdadeiramente. Não é somente as coisas terrenas, mas é as coisas espirituais. Por isso, amado, que o mundo, muitos aí estão morrendo sem Deus, estão perdidos, porque não estão procurando a Jesus. Porque um dia haverá, um dia que esta porta da graça vai se fechar. Mas enquanto a porta da graça está aberta, ainda há esperança. Ainda há chance. Ainda há solução para a tua vida. Ouça com obediência. Amado, quando nós ouvimos a palavra de Deus, temos que obedecer. Não podemos ser só ouvinte e não praticante. Temos que ouvir e praticar. Não podemos ser como os dois fundamentos, porque um há de afundar, que fala das duas casas. Aquela que está edificada sobre a rocha, esta não cairá. É o homem que ouve e pratica a palavra de Deus. Não podemos ser somente ouvinte, mas temos que ser ouvinte e praticante da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé também vem as obras. Aleluia. Não basta somente nós ler e não ter transformação. Não basta nós só ler a palavra e não ter transformação verdadeira. O que adianta nós só ler e não se transformar? Não ser uma nova criação, uma nova pessoa. O que adianta nós somente ler e não praticar a palavra de Deus? Mas temos que praticar. Busque enquanto há tempo, amado. Hoje a porta está aberta, amanhã pode estar fechada. Amanhã a porta pode estar fechada. Não sei. Para muitos aí entendemos que estão morrendo sem Deus. A porta fechou. Quando morremos sem Deus, a porta fechou, não tem mais solução, não tem mais jeito. Podemos ver
o terremoto que teve nesta nação vizinha, que muitas pessoas morreram. Se eu não estou enganado, foi na Venezuela. Muitas pessoas morreram. Mais de 50 mil desaparecidos. Só Deus sabe se essas pessoas estão vivas ou não. Mas eu quero lhe dizer, amado, enquanto a vida há esperança, o povo de Israel estava no pecado e veio o juízo de Deus sobre a vida deles. Sabemos e entendemos a história de Israel, que nos mostra um quadro de vida que não podemos se espelhar nas vidas deles passadas. Isso é somente para que nós possamos ver a conclusão da desobediência e da obediência. A obediência tem bênção, a desobediência tem consequência. O pecado gera morte. Enquanto a vida há esperança, a palavra de Deus fala, Ezequiel falou que a alma que pecar esta morrerá. Quando nós pecamos, se afastamos de Deus, morremos. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Quando nós amamos o mundo, o amor do Pai não está conosco. Mas quando nós buscamos as coisas do alto, as coisas do trono de Deus, achamos a vida, a salvação. Aleluia. Amados, Jesus é o pão da vida. Quem nele crê, nunca mais terá fome. Já passou de morto para vivo. Jesus é o pão da vida. Você tem fome? Jesus é o pão. Você tem sede? Jesus é a água. Jesus é a água que pode saciar a tua sede. Jesus é o pão que pode saciar a tua fome. Amado, o que eu quero lhe dizer é que os prazeres do mundo são passageiros, enganam o homem. No fim de tudo é morte. Separado de Deus, a consequência da desobediência é a morte. Podemos entender, amado, que fala do rico e Lázaro. O rico, ele é conhecedor da palavra de Deus. Ele era conhecedor das leis, mas não seguia. A história de Lázaro, aquele mendigo, vivia na sua porta, procurando algo para comer, para se alimentar. Todos os dias ele ia, mas aquele homem rico rejeitava. Aquele homem rico maltratava Lázaro. E ele poderia ajudar, mas ele não ajudou. A soberba no seu coração, o auto-justificamento. Muitos estão perdidos assim, infelizmente. Muitos acham que é com sua força. Nós temos que dizer, estamos aqui somente porque Deus tem nos guiado. É isso que temos que saber. Sem Deus, amado, não temos vida. E Lázaro ali, amado, procurava se alimentar da comida das mesas do rico, mas o rico rejeitava. Morrendo o rico, foi para Hades. Morrendo Lázaro, foi para o seio de Abraão. Como conhecemos a palavra de Deus, todo aquele que morre vai para o seio de Abraão, descanso, um lugar de espera. Todos aqueles que morrem com Cristo têm esta bênção, um descanso que Deus oferece.
Amado, o rico, porém morreu. E o inferno ergueu seus olhos, estava o rico em tormento. Tarde demais, não adiantou, ele não pode fazer mais nada. Nada ele pode fazer mais de voltar atrás. Bem, penso eu, ele querendo voltar para poder ajudar Lázaro, mas ele não queria mais, não dava mais, não tinha mais jeito, porque depois da morte não tem mais solução. Aí aquele homem rico se encontra lá em Hades, no inferno, porque cabe o homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Amados, se nós não estiver diante da presença de Deus, em obediência, acontecerá a mesma consequência que aconteceu com este rico. O inferno está tragando muitas vidas, tragando muitas almas, e muitas almas estão perecendo sem Cristo, sem Deus. Muitos estão perdidos, procurando uma direção, e só Jesus tem essa direção. Só Jesus que pode te levar para o céu. E ali este rico, querendo que Lázaro, vendo ele Lázaro, do outro lado, pediu assim: Pai Abraão, manda de Lázaro tocar o dedo na água e põe na minha língua, para que eu possa saciar minha sede. Olha para você ver como é só Deus que pode alimentar, nos dar, tirar toda a sede que nós temos. Somente Cristo Jesus pode fazer isso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode fazer isso. Para que Ele pudesse tirar um pouco, aliviar-se um pouco da sua dor. Mas era tarde demais. Abraão disse assim: Filho, não pode. Tem um abismo. Um grande abismo. Porque depois que morremos, amado, não tem mais solução. E esse homem querendo voltar, diz para Abraão, querendo ressuscitar, para que eu volte e avise meus irmãos e meus familiares, para que eles também não venham para este lugar de tormento. Aí diz assim: não, filho, ele já tem os profetas e Moisés, ele já tem as leis. Mas, amados, sabemos como ele era conhecedor também da palavra de Deus. Por isso, amados, que Deus ele dá o aviso, mas muitos estão rejeitando. Muitos estão rejeitando a palavra de Deus. Eles não estão rejeitando a mim, mas estão rejeitando a palavra de Deus. Eu não vim para agradar ninguém. Eu não sou obrigado a agradar ninguém. Mas Jesus, amado, é que nos confronta. É Jesus que nos alivia. É Jesus que nos dá uma nova chance. Jesus, ele não agradou muitos. Imagine eu. Claramente que eu não vou agradar a muitos com a palavra, mas eu somente sou um enviado de Deus para enviar a palavra de Deus. Para falar da palavra de Deus. Para que você possa reconhecer a Cristo e reconhecer que você é pecador, que nós somos pecadores, somente Cristo pode nos dar a vida. Mas como Abraão falou, amados, Deus nos chama, nos tira de uma terra de idolatria. Jesus chamou Abraão, tirou ele de uma terra que estava em idolatria. Nós temos que obedecer o chamado de Deus. Muitos aí estão querendo se auto-justificar. Mas com Deus não se justifica. Com Deus nós se comparece diante do seu trono.
E no dia do juízo, todos nós há de comparecer. Nem todos que diz Senhor, Senhor, herdarão o reino do céu. Muitos dirão naquele tempo: fizemos cura em teu nome, expulsamos demônios. Mas ele dirá abertamente em público, dirá assim: apartai-vos de mim, vós que praticam iniquidade. Amados, se nós viver no pecado, morreremos no pecado. Jesus é a única solução. Existe o céu e o inferno, existe o juízo e existe o jardim de Deus. Existe o céu. Se você quer, amado, viver com Cristo, aceite a Ele como o único Senhor da tua vida. Porque só Ele que pode transformar a tua vida. Não é Maria, nem Sansão, nem Dalila, nem Moisés, nem Josué, nem Moisés. Somente Jesus que pode salvar. Naquele dia você não vai clamar o nome dos seus irmãos. Você não vai chamar pelos seus parentes, que vai ser em vão. Mas se você chamar o nome de Jesus, Ele vai te ouvir. Que você possa dar ouvido à palavra de Deus, que somente Jesus vai te ouvir naquele grande dia. Que você possa se aproximar de Jesus, porque Jesus é o único que pode te salvar e te libertar. É Ele que pode nos salvar e nos libertar. Quero lhe convidar neste momento para que nós oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai celestial e Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez estamos aqui diante da Tua presença. Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Estamos aqui, Senhor Deus, sempre ouvindo a Tua palavra e sabemos e cremos, Senhor Deus, que um dia, Senhor, a Tua palavra vai ser cessada. Senhor Deus, que o Senhor venha nos preservar no meio desta grande angústia, Senhor. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos dar força, nos dá vigor. Ah, Senhor Jesus, liberta os cativos, liberta os que estão oprimidos. Ah, Senhor Deus, dá visão aos cegos, dá visão, Senhor Deus, aos cegos. Cura os doentes, levanta o paralítico. Ah, Senhor Deus, dá audição ao surdo, dá palavra ao mudo. Ó, Senhor Jesus, faz assim, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Ah, Senhor Deus, liberta de todos os vícios, dos vícios da droga, da bebida. Ó, Senhor Deus, de todos os vícios escondidos. Ah, Senhor Deus, de toda aquela rapina do pecado, que o Senhor possa nos libertar, no nome de Jesus. Ó, Senhor Deus, toma a frente, porque Tu és o único Deus e o único Senhor. E em Ti confio, e em Ti confiaremos. E a nossa alma tem sede de Ti. Pois aqui eu te peço e eu te agradeço desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, e amém, e amém.